Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de redação, certo? E nós vamos conversar hoje sobre um gênero argumentativo mais diferente do que a gente vem trabalhando. Ah, professora, mas a gente só quer dissertação. Gente, vocês sabem que a argumentação é a base da dissertação. Então, nós precisamos ter contato com outros gêneros para conseguir construir a nossa argumentação de forma sustentável e concreta, tá certo? Então, vamos lá. Nosso conteúdo de hoje é debate regrado. Isso mesmo, debate regrado. Nós vamos entender mais ou menos como funciona. O ideal era estarmos em sala para a gente fazer na prática, né? Pegar a Lopes, a Clara Simão, botar uma de um lado, outra do outro, Felipe do outro, a Camille do outro, e ali, olha, a bagaceira já estava feita e a gente ia conseguir desenvolver argumentos perfeitos. Mas, infelizmente, a gente não tem a nossa turminha física para fazer isso, a gente vai discutir o gênero por aqui mesmo, tá? Vamos lá. Mas o que é o debate regrado? É um gênero textual oral e tem como principal característica a argumentação. Como eu disse a vocês, o debate regrado é mais um gênero argumentativo, certo? Porém, essa argumentação ela vai ser feita de forma oral. Nós vamos desenvolver argumentos em defesa de um ponto de vista específico. Além disso, uma discussão entre duas ou mais pessoas com o objetivo de expor e esclarecer opiniões ou ideias divergentes. Teoricamente, os debates são espaços para que grupos ou indivíduos com pontos de vista diferentes possam apresentar os seus argumentos e esclarecer dúvidas. Gente, durante muito tempo, o debate regrado foi considerado, um gênero até político, porque a gente não via muitas pessoas discutindo a respeito de temas sociais. A gente só tinha contato com o debate quando tinha o debate eleitoral. Porém, principalmente agora, depois desse período de lives, a gente está vendo muitas pessoas discutindo, debatendo a respeito de diferentes temas, certo? Então, o debate regrado ele está ganhando força e uma proporção muito grande, principalmente nesse momento de pandemia. Porque as pessoas têm a necessidade de argumentar e como está todo mundo muito conectado às redes sociais, às mídias digitais, as pessoas estão começando a fazer uso, principalmente das lives, para fazer essa argumentação, para defender os diferentes pontos de vista, principalmente no que diz respeito à pandemia, certo? Vamos lá, o debate. Tal como o diálogo, uma forma de característica da comunicação humana. Pode distinguir-se do diálogo pela presença de pessoas que tomam parte ativa. Então, são várias pessoas que vão tomar parte ativa dentro da conversação e isso acaba caracterizando um diálogo, mas um diálogo normalmente com mais gente, dependendo da quantidade de pessoas que estejam debatendo. Debate é a discussão de um determinado tema, como eu disse a vocês. A gente vai se posicionar a respeito de um tema, Vamos escolher um tema e vamos desenvolver a argumentação a respeito disso. Existem debates que todo mundo vai ter o mesmo ponto de vista, porém argumentos diferentes para justificar aquele ponto de vista. Mas existem debates em que uma pessoa vai defender um ponto de vista, outra vai defender outro ponto de vista, e aí a discussão vai acontecer em torno desses dois pontos, tá? Os argumentos as pessoas vão selecionar para defender e derrubar o argumento do oponente quando a gente tem um debate com pontos de vista diferentes. Então, utilidade do debate. Para que serve um debate? Por que é importante saber o que é um debate? Por que é importante ter contato com esse gênero? Primeiro, a troca de ideias, É através do debate que a gente consegue ter acesso a ideias diferentes, a pontos de vista diferentes, porque o tema é o mesmo, mas eu posso ter uma visão diferente. Lembra daquela questão do ponto de vista e a vista do ponto? Pois é, a minha vista de determinado ponto pode ser muito diferente da sua. É o mesmo tema, mas a gente vai observar de diferentes maneiras. Então, o debate é muito importante por isso, porque através dele a gente vai conseguir fazer a troca de ideias. Confronto de pontos de vista e opiniões. Como eu disse a vocês, quando a gente tem o mesmo tema, quando a gente tem a mesma opinião, normalmente as ideias, elas vão se complementando, os argumentos vão se complementando dentro do debate.
Porém, existem aqueles debates que são os mais comuns, em que as pessoas vão apresentar pontos de vista diferentes. E é nesse momento que vai acontecer o confronto desses pontos de vista e dessas opiniões. Teremos também uma questão da reflexão, porque é através do debate, vamos levar em consideração o debate político que a gente tem mais contato. Quando nós observamos os nossos políticos debatendo, nós percebemos quais são os seus argumentos, suas observações a respeito do cenário social, que a gente consegue refletir qual indivíduo vai representar melhor a nossa comunidade em si, né? Então, o debate também tem esse efeito de causar reflexão. Entrada de informação, porque é muito importante, quanto mais informação o debatedor tiver, mais consistente a sua argumentação vai ser. É igualzinho na dissertação. Lembra a interdisciplinariedade, os elementos de outras áreas do conhecimento? Pois é, no debate não é diferente. Quanto mais informação, quanto mais base teórica o debatedor tiver, ele vai conseguir derrubar o argumento do oponente de forma mais fácil. Desinibição para tomar a palavra. É muito importante esse ponto também, porque principalmente quando a gente está falando em ideias contrárias, né, em confronto de pontos de vista, o debatedor ele tem que ser desinibido a ponto de tomar a palavra e é minha vez de falar. É óbvio que a gente vai ter a figura do mediador, para organizar tudo isso, mas a pessoa tem que se impor, dizer que ela quer falar, ela precisa argumentar. Saber defender suas ideias, né? É muito importante, porque às vezes eu tenho boas ideias, mas eu não sei como me expressar, eu não sei como defender essas ideias. Então, o debate também vai servir muito para isso, tá? Para a gente começar a ir organizando e estruturando essa defesa das ideias e saber conversar, mas também saber ouvir. É muito importante essa questão do respeito. Porque no debate eu vou ter o meu momento de fala, mas o meu oponente também terá. Ou as pessoas que estão ali em volta da mesa também terão. Cada um, ó, aqui é a nossa figura, ilustrando. Cada pessoa vai ter a sua ideia e o seu posicionamento, né? E a gente tem que ter a obrigação de ouvir o posicionamento de cada um, já que a gente quer falar, né? Etapas do debate. Como funciona o debate? Primeiro, a gente vai escolher um assunto. Pode ser um assunto simples, mas interessante. O ideal é que o assunto seja de conhecimento de todos, para que todo mundo possa se posicionar a respeito. Escolher um mediador ou moderador, figura imparcial responsável por organizar o debate. Como eu tinha dito, se não tiver um mediador, vai ficar tudo bagunçado, porque as pessoas não vão respeitar o momento de um ou outro falar. O tempo também é muito importante marcar para que o debate não fique muito longo e não fique enfadonho. Então, o mediador é importantíssimo, né, na estrutura do debate para que ele aconteça de forma eficiente. Nomeação dos secretários. Normalmente os secretários só aparecem quando o debate tem muitas pessoas envolvidas, porque aí os secretários que vão organizar lá tudo direitinho, quem vai falar, quem não vai, para auxiliar o mediador. Estipular o tempo de discussão livre de 15 a 20 minutos, justamente para evitar que se prolongue, e crítica do debate, né? A respeito de que o debate vai ser construído. Aqui nós temos a organização do tempo. O tempo, a gente vai ter as seguintes etapas do debate. Primeiro é a proposição, que é a pergunta inicial, acrescida ou não do comentário, é proposta pelo mediador, por um dos debatentes ou por algum membro da plateia. A proposição é o pontapé inicial do debate, tá? É o início do debate. E esse início pode ser feito pelo mediador, tá? Pode ser feito também por um dos debatedores ou algum membro da plateia. A resposta: o debatedor questionado responde à proposição em um tempo previamente estabelecido pelo mediador. Réplica: o outro debatedor tem o direito de comentar a resposta do interlocutor questionado, podendo ou não fazer outra pergunta dentro da mesma temática da proposição. O tempo também é previamente estabelecido pelo mediador, tá? Então a gente tem a proposição, depois da proposição, o debatedor que recebeu a pergunta
vai ter direito à resposta, o outro debatedor tem direito à réplica e à tréplica. O debatedor inicialmente questionado pode comentar o que foi exposto na réplica e, caso tenha sido feita, responder à pergunta proposta. O tempo deve ser estabelecido pelo mediador. A tréplica vai ser de quem começou respondendo, tá? Então, a gente tem a proposição inicial, que é a pergunta, né, inicial, a resposta, que é o posicionamento do debatedor que foi questionado, a réplica, que é o outro que vai questionar. Vamos supor que aqui nós tínhamos o homem e a mulher e eu sou a mediadora. Eu vou lançar a proposição. A mulher vai ter direito à resposta. Depois o homem aqui, direito à réplica. E a mulher tem direito à tréplica para ela esclarecer alguns pontos que o homem colocou e talvez ela não tenha gostado, ela não tenha aceitado, enfim. O debate. Disposição dos participantes. Os participantes devem estar sentados à volta de uma mesa para se conseguir as melhores condições de audição e melhor contato entre todos, ou dispostos de forma que possam se comunicar claramente. Então, o debate tanto pode acontecer em forma de círculo, uma roda de conversa, principalmente quando no ambiente escolar, ele tende a acontecer mais dessa forma, ou assim, né, como é o debate mais tradicional que a gente conhece. Porém, a figura do mediador ou moderador é fundamental. Aqui são os exemplos que eu falei quando nós tivemos um tema que der a possibilidade de um argumento a favor e um contra. Normalmente as pessoas são divididas, né, a favor e contra, da mesma forma que aconteceu aqui. Um do lado e um do outro, defendendo pontos de vista diferentes. E o secretário, que pode ou não aparecer. A função do secretário a gente vai ver daqui a pouco. Devem ser escolhidos 2 secretários, dependendo do tamanho do debate, tá? Não tomam a palavra e registram os elementos significativos. Nome dos intervenientes que querem tomar a palavra, frequência das intervenções e assuntos abordados. Então, o objetivo do secretário é só ajudar realmente a vida do moderador com os principais elementos da conversação, do debate. No uso da palavra poderás dar a tua opinião, a meu ver, pessoalmente, considero que, concordar, estou plenamente de acordo, é evidente, discordar, discordo em absoluto, não posso concordar, ou pedir um esclarecimento. O que quer dizer com, poderia explicar melhor e concluir uma exposição, resumindo numa palavra. Então aqui, isso acontece, né, quando a gente tem várias pessoas defendendo o mesmo ponto de vista, elas podem se organizar dessa forma, tá? O moderador, ele tem as seguintes funções: lançar o debate apresentando o tema com clareza, coordenar as intervenções de vários participantes, impedir que se afastem do tema proposto. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está tão empolgado lá argumentando e tal, e de repente fugiu do tema. Então a função do moderador é fazer com que isso não aconteça. Controlar o tempo concedido, que será igual para todos. Convidar a tomada de conclusões. Tá? Então o mediador é a pessoa que vai organizar, é quem vai mandar no debate. Então ele vai dizer, o seu tempo é esse, o seu tempo... Só que é óbvio que tudo isso foi feito conforme um acordo, todo mundo sabe qual é o seu tempo. O objetivo do mediador é apenas orientar e lembrar as pessoas que elas precisam obedecer às regras. Sim, então gente, o nosso conteúdo de hoje foi esse, tá? E tem uma surpresinha para vocês, para casa. Impactos do consumo de álcool por jovens brasileiros. Hoje eu quis fazer um pouco diferente, já que essa semana a gente não vai se encontrar, né? Para que a gente discuta a respeito desse tema aqui de forma bem breve, para que a aula não fique um pouco extensa, né? Vamos lá. Quando a gente fala sobre impactos do consumo de álcool por jovens brasileiros, o que é que vem a princípio em mente? Uma epidemia. Hoje, professora, por que uma epidemia? Porque é cada vez mais comum, né, jovens consumindo álcool. É muito constante essa prática. E aí a gente pode classificar assim como uma epidemia. Além de epidemia, a gente também pensa na negligência familiar.
Por quê? Porque muitos jovens fazem isso sem o consentimento dos pais, mas existem aqueles que simplesmente não ligam. A família deixa o jovem fazer o que ele quiser e como quiser, sem pensar nas consequências e sem pensar que esse jovem pode servir de espelho para outro jovem, né? Um espelho negativo mais um espelho, e acabar compactuando com essa epidemia. Falamos também do imediatismo. Por que, professor, o imediatismo? Porque para o jovem é tudo agora, né? A gente vive a era do imediatismo, então a gente precisa que tudo seja feito agora, nesse exato momento. E esses jovens, eles não querem esperar para ter idade suficiente para conseguir distinguir o que deve e o que não deve, se eles realmente precisam disso naquele momento, né? Para eles terem maturidade suficiente para consumir álcool. Até a era do imediatismo diz que eles precisam fazer isso agora e eles acabam pulando etapas e consumindo álcool ainda na adolescência e infelizmente até na pré-adolescência. Forte indústria do consumo. Infelizmente, a todo momento nós estamos permeados de propagandas televisivas influenciando o consumo de álcool, né? Várias séries de TV também colocam o consumo de álcool como algo relacionado aos jovens. Álcool e drogas como um todo, mas aqui a gente quer focar no consumo de álcool, tá? E isso acaba fazendo com que esses jovens se sintam tentados a provar e depois que prova o vício acontece e voltar atrás é praticamente impossível. Necessidade de remediar tudo. Muitos jovens estão passando por algum problema, alguma situação complicada e acabam encontrando na bebida alcoólica um remédio, uma forma de fugir da realidade. Então acabam usando o álcool como uma forma de remediar tudo aquilo que eles estão sentindo, né? Como a gente sabe, essa nossa era é uma era muito marcada pelos problemas mentais. Há quem diga que as doenças mentais são consideradas o mal do século, principalmente a depressão. Então, vários jovens sofrem desses problemas mentais e eles acabam encontrando saída na bebida alcoólica. E fazem isso como forma de escapismo, né? Tá tudo tão complicado, ele não está conseguindo lidar com aquela situação, ele está sofrendo muito com tudo aquilo, então o que é que ele faz? Ele recorre ao álcool para tentar remediar tudo que está passando, seja num ambiente familiar conturbado, a pressão escolar, tá? Tudo isso acaba fazendo com que ele desenvolva problemas e queira remediar, escapar desse cenário. E através das alucinações que o álcool pode trazer, ele acaba optando pelo consumo de álcool. Determinismo. O que é que a gente fala sobre o determinismo? Que o homem é produto do meio. Então, o determinismo também está correlacionado a essa temática. Por quê? Porque subentendemos que se o jovem convive com vários jovens ou tem um núcleo familiar que todo mundo bebe, a tendência é que ele siga o mesmo caminho. É óbvio que nem sempre isso vai acontecer, mas na maioria das vezes, os jovens que consomem álcool, eles são produtos do meio no qual estão inseridos. Seja o núcleo familiar, seja o núcleo estudantil, o núcleo de amigos, em algum momento ele vai ter contato com essa quantidade de bebida alcoólica e ele vai ceder, tá? É óbvio que existem aqueles que têm um posicionamento mais forte, que o pensamento, a distinção, né? Do que é certo e que é errado é mais consistente e eles conseguem dizer não, porém, grande maioria acabam sendo produto do meio. Um grande exemplo é a obra Capitães de Areia, né? Se vocês quiserem, deem uma pesquisada que pode ser citada nesse texto, que ela vai falar a respeito de vários jovens que viviam na rua e que tinham contato com drogas e vários deles acabaram se envolvendo com as drogas, né? Obra de Jorge Amado, bem interessante e pode caber tranquilamente nesse tema. Lembrando que vocês sempre têm que trazer para o álcool, é a nossa palavra-chave. Álcool e jovens. A gente tem que sempre trabalhar focado nessas duas palavras. Aumento de problemas mentais.
Infelizmente, muitos jovens acabam usando como fuga, né, remédio para os problemas mentais, porém, o consumo de bebidas alcoólicas também pode gerar problemas mentais, não só para o jovem, como para a família dele, porque vai trazer o vício e o vício tem todas as suas consequências. Sexo precoce. Se já está ali num cenário em que há o consumo de álcool excessivo, as pessoas são totalmente liberais a respeito de suas posturas, então o sexo acaba sendo precoce e trazendo vários outros prejuízos, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência. Também temos a questão da violência sexual. Muitos casos de violência sexual acontecem porque um dos envolvidos estava movido por álcool, algum tipo de droga ilícita. Então, o aumento da violência sexual é muito presente e, às vezes, muitas pessoas acabam se aproveitando da vulnerabilidade da outra, né, que não está sóbria devido ao vasto consumo de álcool e acabam praticando violência sexual. Às vezes nem sabe que aquilo dali é uma violência sexual, mas acaba praticando e violentando uma pessoa que está indefesa devido ao excesso de álcool. Então, gente, montei esse esqueminha para a gente discutir bem rápido, poderemos aprofundar bem mais, mas a nossa aula ia ficar muito extensa. Então, só para lembrar, até mais. E para o dia 10 de julho de 2020, tema 10, proposta 1. Vocês vão mandar para esse e-mail aqui. Lembrando que o tema 9, que era para essa semana, mas as atividades estão suspensas por enquanto, vocês vão mandar junto aqui no dia 10, beleza? Tchau, até a próxima.